Bem-vindo a esse canal e hoje eu vou te fazer uma pergunta para começar esse vídeo. Será que a concepção de tempo que você tem, ela é real? Será que o seu estado de consciência pode alterar o tempo que você vive? Você já parou para pensar sobre isso? Acha esse assunto curioso? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre esse tema hoje. Dentro da ciência, a gente tem a física da consciência, que é uma área de estudos que vai mais a fundo nessa questão. E é muito curioso a gente parar para perceber essa questão da concepção linear do tempo e da concepção de tempo como uma coisa única dentro da ciência. Vou te dar um exemplo. A sua sensação de tempo, ela muda de acordo com o seu estado de consciência. Isso já é uma coisa comprovada. Pensa comigo, todas as vezes que você vive momentos felizes, momentos bons, momentos alegres, parece que o tempo voa, você perde essa concepção do ritmo do tempo. Quando isso acontece, você está modificando a sua estrutura de tempo dentro da sua consciência atual, ou seja, de felicidade. Por que às vezes a gente tem uma sensação de que o passado que a gente traz para o momento presente é tão real? Por que a concepção dos sonhos que temos, das visualizações que temos do futuro se tornam tão reais? Será que a consciência impacta diretamente nessa percepção e o quanto isso afeta na sua vida? Você já parou para pensar sobre como é curioso essa questão do tempo? Vou te dar um outro exemplo muito simples. Quando você está vendo um filme, e você avança o filme ou volta o filme. O que você está fazendo? Teoricamente, todo o filme já existe no momento presente, seja ele passado ou futuro. O tempo de você avançar ou regredir neste filme, dessa concepção do que você está vendo em quadros, é a visão atual da ciência em relação ao tempo. Quando a gente fala que a sua consciência pode alterar o tempo que você vive, ela altera inclusive o ritmo com que você percebe o que vive. Isso diz muito respeito à nossa vida acelerada de hoje em dia. O quanto a gente tem a concepção de que o tempo está passando rápido, de que o tempo que você teve antes passava de um jeito diferente. Na verdade, o que você está tendo é uma concepção, é uma percepção diferente do tempo. Muito por como você se coloca dentro dele, muito por quanto você está presente nos momentos que você vive. Eu gosto muito do Dr. Joe Dispenza para falar sobre esses assuntos. Ele traz uma concepção de tempo com elementos da neurociência muito interessantes e comprovados. E uma das perguntas que mais me incomodou dentro de um dos livros do Dr. Joe foi exatamente essa: será que o que eu faço hoje, no meu tempo atual, nesse momento presente, pode impactar não só o meu futuro, por ser uma ação que vai ter consequências, mas o meu passado também? Até que ponto eu consigo impactar no que aconteceu comigo no momento presente? A nível de consciência, a nível de concepção do tempo. Para a gente pensar dessa forma, a gente tem que se despir de alguns conceitos. E o primeiro deles é que o tempo é uma coisa fixa, como a gente enxerga na maioria das vezes. Como que a gente enxerga o tempo? A gente enxerga como uma linha, onde a gente tem a estrutura de passado, presente e futuro. É como se tivesse tudo bem separadinho. Para a gente olhar para o tempo como uma concepção mental, ou seja, somente um universo mental, o tempo existe somente para a sua percepção, a gente tem que enxergar ele como uma coisa única, onde o seu passado, o seu presente e o seu futuro estão colapsados, eles estão juntos. Olha que interessante pensar sobre isso. Vamos mais a fundo um pouquinho. E nos anos 2000, teve um estudo que foi muito, muito curioso. O Dr. Joe, inclusive, cita esse estudo em um dos livros dele. Esse estudo trouxe o seguinte: eles queriam estudar como a oração impacta na cura das pessoas e se ela impacta. Então, eles fizeram um estudo sério. Eles pegaram um grupo de 3.300 pacientes, mais ou menos, e separaram em dois grupos. Parte desses pacientes iriam receber orações, parte dos pacientes não iriam receber orações. Esses pacientes estavam internados por septicemia. No final do estudo, eles pegaram o resultado para analisar. Os pacientes que tinham recebido orações tiveram significativos dados em melhora mais rápida, menos febre, tiveram até uma alteração no número de óbitos, morreram menos do que os pacientes que não tinham recebido orações. Mas o que isso tem a ver com o tempo que a gente está falando aqui? Por um detalhe muito curioso. O estudo foi feito nos anos 2000.
As pessoas estavam orando para esses pacientes nos anos 2000. Só que esses pacientes não estavam internados nos anos 2000. Eles estavam internados nos anos de 1990 até 1996, ou seja, as pessoas no tempo presente estavam orando para pessoas que estavam internadas no passado. Quando eles pegaram os dados de recuperação dessas pessoas do passado, eles perceberam que essas orações, em algum grau, impactaram na evolução de saúde desses pacientes. Lógico, houve muitas controvérsias no mundo científico. É muito comum a gente ter esse tipo de viés que a gente fala no mundo científico, questionamentos, até porque esse foi um estudo para fazer uma análise séria, mas começar uma análise de uma discussão muito mais profunda. Então foi colocado que pode ter sido coincidência, enfim, coincidência ou não, os dados estatísticos estão aí para serem provados. Quando a gente junta isso com a percepção de Einstein, com a percepção de outros cientistas em relação ao tempo, onde eles colocam que o tempo não é algo linear, é algo que acontece ao mesmo tempo, a gente começa a ficar, no mínimo, curioso para entender. Será que o meu nível de consciência atual pode impactar e mudar o resultado de algo que já aconteceu, mesmo eu estando no presente? Isso vai de encontro a muita coisa no universo científico. E principalmente em relação à nossa cultura, do que a gente enxerga enquanto tempo e do que a gente considera aceitável. Mas a minha proposta aqui nesse canal para você é que você comece a enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Eu estou aqui junto com você, caminhando, estudando e aprendendo cada dia mais para trazer esses elementos de perguntas que incomodam a minha vida. Por exemplo, se eu consigo trazer para minha memória algo que irá acontecer e sentir esse evento. Quando eu faço isso, eu ativo as mesmas áreas do meu cérebro, como se eu estivesse vivendo esse evento. Em algum grau, eu já estou vivendo esse evento. Eu consegui me projetar. E eu consigo fazer a mesma coisa com o passado. Quando eu trago para minha memória atual eventos que já aconteceram na minha vida, eu ativo exatamente as mesmas áreas do meu cérebro que estavam ativadas quando o evento aconteceu. Quando a gente fala disso, a gente traz um elemento muito curioso e muito importante de se pensar. Se eu consigo fazer tudo isso no momento presente, até que ponto eu influencio nestes momentos que já aconteceram? Qual que é a real concepção de tempo e o que isso impacta para a minha vida? Quando a gente fala, como eu falei no começo do vídeo, que a nossa vida está correndo mais acelerada, que a sua percepção de tempo está caminhando de um jeito diferente, o que a gente está sentindo? Que tudo que você vive atualmente tem um ritmo diferente do que o que você viveu. Eu fico vendo os meus filhos aqui, às vezes eles vão questionando, né? Falam, poxa, mamãe, as férias não chegam, as férias de julho não chegam, as férias de dezembro não chegam. Eles estão numa concepção de tempo diferente da minha, que parece que a semana está voando de um jeito, quando eu pisquei o olho, pum, já é dezembro. A minha concepção de tempo, a minha consciência de tempo é totalmente diferente da deles. Ou seja, quando a gente olha por essa perspectiva, pensando nisso que eu trouxe para você aqui agora, a refletir, significa o quê? A concepção do tempo que eu tenho, a estrutura de tempo que eu tenho dentro da minha percepção, ela é única e ela não é linear. Eu consigo alterá-la e impactá-la no momento presente. É como se fosse tudo um grande arquivo. Até que ponto a gente tem isso de impacto na vida? Que foi o segundo ponto que eu coloquei no vídeo. Quando você enxerga dessa forma e começa a ter consciência de que a sua percepção impacta nos momentos que você viveu e nos momentos que você irá viver, a sua percepção de vida e tempo muda. Por quê? Quando eu trago um momento para mim que eu já vivi e reescrevo esse momento na minha percepção, ou seja, eu começo a olhar para ele de uma forma diferente, eu reconstruo, eu faço outra coisa dele dentro da minha estrutura de percepção, eu recrio esse momento, que na verdade já aconteceu. Quando eu trago ele para minha mente no momento presente, eu consigo fazer com que ele seja visto, estruturado e aconteça de outra forma dentro da minha mente.
Trazendo isso para a vida, a gente pode falar aí de reconstruir memórias, é a famosa e tão dita ressignificação. O que é uma ressignificação de um evento? O que é uma visualização de um evento? É você trazer a sua mudança de concepção de estrutura de tempo para o momento presente. Trazer esses momentos que você viveu e reescrevê-los na sua memória. Trazer os momentos que você quer viver e escrevê-los na sua memória, traz tudo isso para um arquivo único do seu presente. E você pode transformar completamente a sua vida olhando por essa perspectiva. Ou seja, o que você faz com o que já aconteceu no agora impacta diretamente no que você viveu. Se você muda a sua percepção do que você viveu no momento presente, você muda as consequências disso também por uma percepção que você passa a ter. Se você muda a percepção do que vai acontecer na sua vida, você também consegue fazer isso. Olha que interessante. A percepção da consciência em relação ao tempo, ela altera completamente a forma com que a gente vive. Quando você olha para esse lado, a gente começa a pensar em ferramentas práticas de aplicação. Aproveita e já se inscreve no canal, curte esse vídeo, isso aqui não tem edição, a gente vai conversando e eu vou trazer sempre temas aqui que me incomodam, para te incomodar também. Então vem comigo. Quando a gente faz isso, eu gosto muito de uma ferramenta prática e simples, que é um exercício de consciência, de reconstrução. Isso ajuda muito a você começar a entender a sua percepção de tempo e como jogar isso a seu favor. Traz para sua memória um momento que você viveu no passado, que tenha sido significativo. E eu não estou falando aqui para a gente trazer traumas ou coisas pesadas. Traz um momento que você viveu no passado, ok? Quando você traz esse momento, você estrutura tudo que aconteceu e vai confirmando os sentimentos que você teve nesse momento. Isso é a coisa mais natural de se acontecer quando a gente traz um momento para a memória atual. O que eu quero que você faça é que você descreva quais são os sentimentos que você sentiu, que você está trazendo para o momento presente disso que você viveu. E aí você vai fazer um exercício muito curioso. Você vai reescrever esse momento com sentimentos que você gostaria de ter sentido, com coisas que você gostaria que tivessem acontecido nesse momento. E o que eu estou dizendo aqui é para você literalmente reescrever o momento. Então, se você recebeu a visita, vou colocar um exemplo simples, da sua avó, e você lembra de como foi, e o momento foi maravilhoso, você torna esse momento mais maravilhoso ainda. O que você gostaria que tivesse acontecido naquele dia? Eu gostaria que o sol tivesse brilhando pela janela, eu gostaria que ela tivesse ficado ainda mais tempo comigo, eu gostaria de ter feito um bolo com a minha avó. Reescreve esse momento na sua mente. Você vai perceber que o seu corpo e a sua consciência vão responder à medida que você faz esse exercício. E a sua concepção de tempo pode cair a ficha neste momento, porque afinal de contas você está vivendo o momento que aconteceu de um jeito diferente, a nível da sua consciência, por uma escolha sua no agora. A mesma coisa pode acontecer com eventos futuros. Então você também pode aplicar esse exercício, gente. Esse exercício é maravilhoso. Merece uma curtida aqui no vídeo. Vai, já se inscreve no canal. Se você projeta sua consciência para um momento futuro e envolve nela sentimentos, envolve emoções, envolve essa concepção do que você quer ter, você vive esse momento no agora, ou seja, traz para o momento presente, para o corte de tempo, do arquivo do tempo, o que você teoricamente ainda não viveu. Quando você faz isso, você ativa todas as áreas do seu cérebro que estariam ativadas se esse momento tivesse acontecendo agora. Bem, na verdade, gente, é que a gente não consegue comprovar se o tempo é realmente algo linear. Porque os elementos que provam para nós que o tempo é só uma concepção, que o tempo é uma ilusão e, na verdade, tudo faz parte de um grande arquivo de vivências no momento presente, é um fato real. Isso é um fato comprovado.
e isso impacta diretamente a sua vida e seus resultados. Nesse canal a gente vai discutir bastante sobre isso, vai trazer elementos de ciência para você também pensar, e eu quero ouvir de você essa concepção de tempo que você tem. Você já parou em algum momento para pensar que não existe? Isso incomoda você? Como que você entende o tempo? Como que você constrói e reconstrói as suas memórias? Você já chegou a fazer isso alguma vez? Me conta aqui nos comentários e a gente vai conversar bastante sobre isso em outros vídeos. Também me conta se você quer saber mais sobre isso. E para deixar uma recomendação, eu vou deixar esse livro aqui, ó, do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É um livro maravilhoso. E logo no início do livro, uma das coisas que ele mais discute é exatamente sobre essa concepção e construção de tempo. Então fiquem bem, já curte o vídeo, se inscreve no canal e vem comigo para a gente bater muito papo sobre questões interessantes, coisas que me incomodam e que podem te incomodar também, mas vão te trazer para uma nova realidade, a realidade que você quer, que você escolhe. Até a próxima!